Oi, oi, vamos para o nosso oitavo bloco do nosso curso básico de Direito Tributário. Estamos falando agora da sujeição passiva, né? O código lá no artigo 121 diz que o sujeito passivo da obrigação principal é contribuinte, quando tiver uma relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador. Então aqui, dos exemplos, a regra é, né? Na verdade, vamos encarar assim, a regra é quem pratica o fato é que paga o pato, é quem vai pagar o tributo. Então esse é o contribuinte. Quem é? É aquele que estiver previsto na lei. Mas o código também prevê a condição de responsável. Quem é o responsável? É aquele que não é contribuinte, mas recebeu da lei a obrigação de pagar o tributo. Então o responsável, ele vai aparecer quando houver a impossibilidade de exigência do tributo por parte daquele que é denominado de contribuinte. E aqui uma questão bem importante, olha só. Não é responsável quem quer sê-lo, mas sim quem a lei diz que é. Então o código, no artigo 123, diz: salvo lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Ah, professor, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que quando a lei prever a responsabilidade, ou melhor, que quem prevê a responsabilidade é a lei. Os particulares não podem disciplinar a responsabilidade tributária e muito menos podem opor à pretensão do fisco a disciplina da responsabilidade que eles pactuaram. Por quê? Como eu disse antes, a responsabilidade decorre única e exclusivamente da lei. Essa transmissão de responsabilidade tributária entre os particulares é um problema deles. Para o fisco, o que interessa é quem a lei diz que é contribuinte e quem a lei diz que é responsável. Então o fisco vai buscar ou do contribuinte ou do responsável o pagamento do crédito tributário. E o responsável não vai poder dizer, ah não, olha aqui, eu vendi aqui o meu negócio e eu disse que qualquer dívida tributária, quem vai pagar é quem tiver comprado. Não. Para a fiscalização, isto não interessa. Artigo 123 do Código Tributário. O artigo 128, ele trata do que nós chamamos de substituição tributária, que é um pouco mais complexo e eu não vou explicar aqui nesse nosso curso, porque o CTN, ele não trata de forma expressa dessa figura de substituto legal tributário. Ele trata apenas da responsabilidade e no artigo 128. Então, o substituto, só para não deixar passar em branco, é o seguinte, é um terceiro que paga o tributo cujo fato gerador foi praticado por outra pessoa. Então, é aquele terceiro, diz um autor, a quem a lei comete com exclusividade o dever de pagar tributo alheio. É muito comum no âmbito do ICMS, em alguns casos dos tributos federais nós também temos a substituição tributária. Por outro lado, a obrigação, o cumprimento da obrigação poderá ocorrer de forma solidária, quando há, então, mais de um devedor obrigado ao cumprimento, ao pagamento do crédito tributário. Essa responsabilidade solidária, ela poderá ser de fato ou poderá ser imposta por lei. Ela é uma situação de fato quando, por exemplo, duas pessoas são proprietárias de um imóvel. Ambas são responsáveis solidárias pelo pagamento do IPTU.
Bem, mas qual é a consequência então? A consequência é o seguinte: o fisco vai poder exigir de qualquer dos devedores o pagamento parcial ou integral da obrigação. E se exigir de um dos devedores, o outro não poderá invocar o tal do benefício de ordem, ou seja, não, primeiro cobra dele e depois vem cobrar de mim. Não. Se a obrigação é solidária, o fisco escolhe de quem vai cobrar e se vai cobrar de forma total ou de forma parcial. É óbvio que o fisco cobra de forma total o crédito tributário daquele que é considerado ou por uma situação de fato ou diante de uma previsão legal como responsável solidário. Então nós temos a solidariedade de fato ou a solidariedade de direito. Então, em muitos casos, a legislação prevê a responsabilidade solidária, com a finalidade de garantir, não é, que a fazenda receba de algum dos devedores o pagamento do crédito tributário. Se a obrigação é solidária, é claro que se um dos devedores pagar a dívida, extingue-se a obrigação em relação a todos. Se houver a outorga da isenção, também todos serão beneficiados, salvo se a isenção for pessoal. Então imagine o seguinte aqui, um exemplo. Vamos pegar um proprietário de um imóvel, ele tem 80 anos. Ele é proprietário junto com os seus filhos que têm 50 anos. 3 filhos e o pai. O imóvel tem R$1.000 de dívida de IPTU. E a lei municipal, já que a isenção depende de lei, a lei municipal diz que são isentos do pagamento de impostos municipais os idosos maiores de 75 anos. Então, como o IPTU é imposto municipal e como um dos proprietários tem 80 anos, ele tem direito à isenção. Então, como é que acontece nessa situação? Nós vamos descontar a cota parte dele, são 4 proprietários, R$1.000, R$250. Então, exclui-se a cota parte daquele contribuinte que é beneficiado pela isenção e os demais ficam responsáveis pelo saldo que restar. Então, os demais ficariam solidariamente obrigados ao pagamento de R$750. E diz ainda o Código que se houver interrupção da prescrição em relação a um dos obrigados, isto vai prejudicar ou favorecer os demais. Então aqui, se a Fazenda Pública Municipal promove a execução fiscal contra um dos devedores e um desses devedores é citado, vai haver a interrupção da prescrição em relação a este devedor e a interrupção dessa prescrição vai produzir os seus efeitos também em relação aos demais. E a prescrição aqui não é pela citação, é pelo despacho do juiz que tiver ordenado a citação. Essa é a causa, é uma das causas interruptivas da prescrição. A capacidade tributária passiva, por sua vez, independe da capacidade civil das pessoas naturais. Então, aqui, um menor absolutamente incapaz que recebeu, vamos supor, de herança diversos imóveis, esses imóveis estão alugados, esse menor ele é sujeito passivo do IPTU em relação aos imóveis de sua propriedade e também será sujeito passivo do imposto sobre a renda incidente sobre os aluguéis por ele percebidos. Então não importa se ele é o menor absolutamente ou relativamente capaz. Também depende de estar a pessoa jurídica regularmente constituída ou achar-se a pessoa natural sujeitas a medidas que importem limitação do exercício de atividades comerciais ou profissionais. O cidadão não é médico, mas ele está exercendo a medicina, ele está oferindo rendimentos. Não importa, ele vai ter que pagar o imposto sobre a renda. E agora nós entramos na responsabilidade tributária, que é um campo bastante rico
e que vamos tentar abreviar aqui usando a sequência do próprio Código Tributário Nacional. Então nós temos a chamada responsabilidade dos sucessores no caso de aquisição de bens imóveis. No caso da aquisição de imóveis, o adquirente do imóvel poderá ser responsabilizado pelos débitos tributários relativos ao imóvel adquirido. Exemplo: taxa de lixo, contribuição de melhoria, IPTU. Então, quem compra o imóvel pode sim ser responsabilizado. Qual é a garantia que ele tem? Se houver na escritura pública a prova de quitação dos tributos. Aí, nesta situação, havendo a prova de quitação, ele, adquirente, não será responsável. Também trata o código do caso de sucessão de pessoa física. O adquirente de um veículo que tem débitos de IPVA será responsabilizado pelos débitos do IPVA. Contribuinte pessoa física devia imposto de renda e faleceu. Transmissão da responsabilidade para o cônjuge meeiro e para os herdeiros. E aqui a responsabilidade vai ficar limitada aos respectivos quinhões que forem recebidos. Então, se o contribuinte pessoa física tinha débitos tributários de R$10 mil, transmitiu a herança para o cônjuge meeiro e para os herdeiros no valor de R$1.000 cada um, esses herdeiros e o meeiro só responderão no limite do quinhão recebido e não pela totalidade do crédito devido pelo falecido. Depois temos casos de sucessão de pessoa jurídica, fusão, quando duas pessoas jurídicas se unem para dar origem a uma terceira, incorporação, quando uma pessoa jurídica é absorvida pela outra, transformação, quando é uma sociedade anônima e se transforma numa sociedade por cotas, ou cisão, quando há o desdobramento em duas ou mais empresas. Então, nessas hipóteses de sucessão de pessoa jurídica, haverá transmissão da responsabilidade tributária. Também temos a responsabilidade tributária no caso de sucessão comercial. Uma pessoa que adquire um estabelecimento comercial poderá ficar responsável pelos débitos devidos pelo estabelecimento adquirido. O código aqui, ele trata da responsabilidade que vai ser integral do adquirente se aquele que vendeu deixar de exercer a atividade, ou poderá ser de caráter subsidiário. Então, aqui também há que se tomar muito cuidado na aquisição de estabelecimentos comerciais ou industriais. Embora, para a prática desses atos, a legislação costuma exigir a prova de quitação dos tributos, né? A apresentação da certidão negativa de débitos. Então, essa é uma cautela que quem pratica atos ou negócios jurídicos sempre deve ter para observar se quem está alienando é ou não devedor da Fazenda Pública, porque isso poderá implicar ou numa fraude à execução ou então na transmissão da responsabilidade tributária para o adquirente. E não adianta, como eu falei, colocar no contrato que quem vendeu vai ficar responsável por todos os tributos, porque essas convenções não podem ser opostas à Fazenda Pública. E no próximo bloco nós vamos para a responsabilidade de terceiros. Até mais.